Olá, pessoal! Hoje vamos conversar com o professor Dr. Miguel Jorge, que é professor em psiquiatria da Unifesp. Ele também já foi diretor da Associação de Psiquiatria Mundial e já presidiu a Associação Médica Mundial. Oi, professor Dr. Miguel Jorge. Já são muitos anos atuando como psiquiatra e também em instituições médicas internacionais. Então, quais são os principais desafios que o senhor enxerga para a psiquiatria e para a medicina mundiais? Eu acho que, nesse momento, talvez os principais desafios sejam representados pelo impacto que as novas tecnologias que estão surgindo possam ter no exercício da profissão médica ou das suas especialidades, como da própria psiquiatria, né? Talvez, assim, nesse exato momento, aquele avanço tecnológico que mais deixa em aberto alguma questão que fica difícil da gente prever o impacto que vai ter, é do uso da inteligência artificial, né? De que forma o uso da inteligência artificial na medicina, na prática médica, vai impactar na qualidade, na relação entre o médico e o paciente. São questões que estão em aberto. Eu acredito que esse seja a grande preocupação que a gente tem no momento. A preocupação no sentido positivo, né, de que ela tenha um impacto positivo que venha em auxílio do trabalho do médico e não nos seus aspectos negativos de substituir aquilo que só o médico efetivamente pode desempenhar. E como as instituições médicas podem atuar nisso para evitar esse uso que não seja benéfico, né? Eu acho que existe toda uma questão do ponto de vista de regulação que vai caber aos governos, né? A gente tem, muito recentemente, a União Europeia editou um ato para regular o uso de inteligência artificial em geral, né? Acho que é o único, no momento, mecanismo regulatório que já foi aprovado. Creio eu que no Brasil isso certamente irá acontecer também, e eu acho que a regulação do uso da inteligência artificial vai abranger muitas áreas além da medicina. E eu acho que as entidades médicas devem, dentro do escopo do que é da área de interesse específico da prática do médico, deverá participar desse processo de discussão de que mecanismos regulatórios deverão ser adotados para que ela seja bem utilizada e não mal utilizada, né? E quais são as principais barreiras que os profissionais de saúde mental enfrentam para implementar políticas em diversas partes do mundo? Existem muitas barreiras. Eu acredito que as principais, como você está perguntando, possivelmente envolvem a questão do acesso à atenção especializada do psiquiatra, né? E algo que tem impacto nessa questão do acesso é o estigma que ainda existe com relação aos portadores de doenças mentais, né? Quanto mais estigma a sociedade exerce, né, sobre os portadores, mais difícil ficará a aproximação deles dos serviços de saúde. E há uma necessidade óbvia, né, de que essa universalização da atenção alcance a todos, né? A gente pode tomar como exemplo o SUS aqui no Brasil, né, onde eu acho que existe até uma possibilidade maior de acesso por parte daqueles que têm doenças mentais mais graves, particularmente aqueles que estavam até então internados por longos anos em instituições psiquiátricas. Mas em relação às doenças que são as mais comuns na população, como ansiedade, depressão, pânico, fobias, na verdade, acho que a gente está muito carente ainda de serviços especializados de saúde mental e de psiquiatria para dar atenção, porque são patologias altamente prevalentes na população. E o mundo atual, com uma pressão de todos os lados, redes sociais, muito estímulo, tem contribuído para isso, para essas patologias que o senhor mencionou? Os dados que a gente tem, por enquanto, de pesquisas indicam isso sim. Aparentemente, quanto mais urbanizado e tecnologizado o meio maior a incidência de ansiedade e depressão. Se você vai para uma área mais rural, mais remota, né, aparentemente, pelo que a gente tem visto do ponto de vista de dados de pesquisa, ainda que a maioria delas feitas fora do Brasil, mas acredito eu que também são aplicáveis à nossa realidade,
certamente há assim uma incidência muito maior de problemas de natureza emocional e mental, quanto mais urbanizada e mais tecnologizada uma sociedade vai se mostrando. A impressão que me passa é assim, o homem vai se tornando cada vez mais máquina e isso vai causando doenças também, né? Mesmo na sociedade que é mais urbana, quem buscar um contato maior com a natureza ou algumas formas de relaxar, meditar, de ter uma certa tranquilização e ir ao contrário dessa mecanização que a gente vê, talvez pode ajudar, né? Eu acho que esse é um dos desafios que a atenção à saúde das pessoas representa hoje, né? Quer dizer, durante muitos anos, os médicos praticamente os profissionais de saúde praticamente se ocuparam muito de tratar de doenças, né? Hoje em dia, a gente já não se contenta mais com isso. Eu acho que, além de você poder dar um bom atendimento para uma necessidade dada por uma determinada patologia, uma determinada doença que uma pessoa pode ter, eu acho que a questão da qualidade de vida é um outro objetivo fundamental na atenção que você tem que dar integrada, né, à saúde das pessoas. Então, tratar a doença e tratar o doente, ou seja, atender às necessidades que de alguma forma a doença demanda, mas não deixar de alguma maneira olhar para as necessidades que o próprio doente, que o próprio paciente tem. E também as pessoas normais, né? E isso não é uma tarefa só médica. Quer dizer, eu acho que o médico não dá conta, obviamente, de toda essa gama de necessidades, né? Nós temos toda uma situação hoje de natureza social que também precisa ser olhada e que tem um grande impacto tanto na saúde quanto no bem-estar e na qualidade de vida das pessoas. Os médicos têm que colaborar nisso, mas eles não podem ser os únicos responsáveis por prover esse tipo de cuidado, né? Uhum. O senhor acredita que a pandemia, uma crise global aí, provocou uma mudança positiva na forma como a saúde mental é vista, é percebida na sociedade? Eu creio que sim, né? Eu acho que nós observamos, né, durante o período de pandemia, particularmente em relação àquele período onde havia um isolamento das pessoas, né? Se chamava de isolamento social. Eu não acho que era um isolamento social, porque, na verdade, todos nós, trancados dentro de casa, expandimos tremendamente as nossas relações através de outros meios, ou seja, o contato social, de qualquer forma, existia, era mais um isolamento físico que estava acontecendo. Mas, enfim, eu acho que na pandemia a gente pôde observar um aumento realmente dramático, né, de situações envolvendo maiores casos de ansiedade, de mais depressão, de abuso de álcool. Também aconteceu um aumento significativo de abuso de álcool. Então, houve uma relevância e isso teve uma expressão através da mídia, ou seja, isso foi reportado através da mídia durante o período de pandemia. Deu mais visibilidade para as questões que envolvem as necessidades emocionais e psíquicas das pessoas. Então, com isso, acredito eu que houve uma possibilidade, sim, de se alcançar um número maior de pessoas na atenção que, de alguma maneira, os médicos e particularmente os psiquiatras e outros profissionais de saúde mental puderam oferecer para essas pessoas, seja de maneira presencial, quando isso era possível, seja de forma remota, que foi alguma coisa que acabou sendo incorporada através disso que a gente genericamente chama de telemedicina, mas que deveria ser chamado de telesaúde, né? Quais são os principais avanços tecnológicos que o senhor acredita que podem impactar mais na psiquiatria? Eu acredito que na psiquiatria há uma expectativa ainda que já está em curso, né? Não é de tempos tão recentes, muito em função de estudos de natureza genética e do refinamento de técnicas de diagnóstico por imagem, particularmente, né? Hoje em dia, antigamente você tinha como imagem um raio-x, que era uma imagem estática. Depois você evoluiu para uma coisa tipo uma tomografia, onde você vê cortes, ou uma ressonância que pega mais partes moles. Hoje você tem exames de imagem que é possível você observar o cérebro funcionando diante de certas situações, com a utilização de contrastes, né? Então, assim, há uma evolução nessa área do diagnóstico por imagem em curso já há alguns anos bastante grande e também na área de tentar se identificar
a contribuição de fatores de natureza genética no aparecimento de doenças mentais. Creio eu que essas duas questões são talvez as questões sobre as quais se deposita uma expectativa maior, né? Os estudos a expectativa é de que os estudos nessa área possam cada vez mais contribuir para entender o cérebro humano, que é uma incógnita, né? Certamente. O risco que a gente corre e que a gente não deve esquecer é de isso acabar, de alguma maneira, favorecendo um foco grande demais na doença e de menos na pessoa, né? Eu acho que a atenção à saúde mental, ela deve, de alguma maneira, envolver o cuidado ao que está acontecendo em relação a um possível diagnóstico psiquiátrico que a pessoa tem, uma determinada patologia, o devido tratamento disso, mas não deixar de olhar para as outras necessidades emocionais que essa pessoa tem, às vezes até mesmo determinada pelo fato deles estarem doentes, né? Muitas vezes a pessoa que está, de alguma forma, vivenciando uma situação de depressão, ela tem um quadro depressivo para ser devidamente tratado, mas tem o impacto que essa depressão tem na vida dela, em várias áreas, do ponto de vista do seu funcionamento, do ponto de vista das suas relações, do ponto de vista até mesmo da sua saúde física, né? Que precisam ser, de uma maneira integrada, poder ser cuidado e tratado não só pelo médico psiquiatra, mas por outros profissionais de saúde que possam, dentro de uma equipe multidisciplinar, trazer algum tipo de contribuição para tanto. Nesse sentido, por exemplo, o programa de saúde da família que a gente tem aqui dentro do SUS é extremamente importante, porque nós não temos psiquiatras em número suficiente para dar conta do que acontece na população brasileira como um todo. Então, aquele médico geral do posto de saúde, junto com o psicólogo, junto com a enfermeira, junto com o agente comunitário, tem um papel importantíssimo do ponto de vista de cuidar, além das questões de saúde geral, também de questões que envolvem a saúde mental dos usuários desses serviços, né? E quais são as esperanças do senhor pensando em saúde mental global para os próximos anos? Eu acho que a expectativa que eu tenho é de que a gente possa efetivamente caminhar para uma atenção mais integrada, como eu já mencionei aqui em relação a algumas dessas perguntas, né? Eu vejo com preocupação hoje, quando um paciente procura um psiquiatra ou procura um médico e a atenção desse médico ou desse psiquiatra praticamente se fazer muito em torno de tratar da doença, pedir exames de laboratório ou exames de imagem, né? E se esquecer ou relegar a um plano secundário ou até mesmo terciário o próprio cuidado, o próprio contato com a pessoa do paciente. Muitas vezes eu recebo pacientes no meu consultório que me contam de que vão a médicos, às vezes, para algum problema de saúde, que não necessariamente é de saúde mental, e que o médico sequer coloca a mão neles, não faz um exame físico, não olha no olho, está mais preocupado em escrever alguma coisa no computador ou no prontuário do que propriamente de alguma maneira, dar a atenção que essa pessoa precisa. Então, a esperança que eu tenho, né, é que, de verdade, a gente possa, na educação médica, conseguir caminhar para, de novo, a gente ter aquela velha figura do médico de família de antigamente, da beira do leito, que ia até a casa das pessoas, mas obviamente já com todos os ganhos que a evolução da medicina trouxe, mas que a gente não descuide desse cuidado mais humano, mais humanístico que o médico tem condições de alguma forma fornecer. Essa é a expectativa e a esperança que eu tenho para o futuro. E acho que é a esperança do paciente também, né? Que procura um médico esperando esse lado humano também, né? Agora, aproveitando um pouquinho o tema da sua palestra, quais são as tendências em ética na pesquisa humana que o senhor tem estudado, que o senhor tem abordado e trazido aí para o público? Então, eu acho que a questão das tendências na ética em pesquisa, né, com seres humanos, tem muito a ver com o que eu vou estar abordando, né, que é o impacto que novas tecnologias têm em relação a essa pesquisa. O que eu estou querendo dizer com isso, né?
Antes você tinha aqueles estudos clássicos para ver se um determinado medicamento funcionava numa determinada doença, que eram chamados ensaios clínicos, né, para o qual você tinha que obter o consentimento do participante, depois de você explicar para ele o que ia acontecer na pesquisa, ele concordar ou não participar da pesquisa. Hoje em dia, a gente tem, além dessa questão dos ensaios clínicos, que continuam existindo, obviamente, pesquisas que envolvem seres humanos enormes, né? Você tem pesquisas hoje, por exemplo, feitas através de bancos de dados monumentais, né? Você tem pesquisas hoje que são feitas coletando informação de pessoas que estão disponíveis na internet e que as pessoas nem colocaram ali para ser objeto de pesquisa. Então, como fica a questão do consentimento informado para que esses dados possam ser utilizados? Porque, supostamente, você não pode fazer uma pesquisa envolvendo algum indivíduo sem que ele dê o consentimento para tanto. Isso está na Declaração de Helsinki, né? E que, de alguma forma, tem que ser respeitada mundialmente. Então, o impacto que isso tem é muito grande. Outro exemplo, os chamados biobancos, né? Quando você tem num hospital um banco onde tecidos de natureza humana são depositados, para os quais muitas vezes os pacientes dão o que a gente chama de um amplo consentimento prévio, mas que eles não sabem exatamente para quais pesquisas isso será utilizado no futuro, né? Então, o uso desses dados para fazer pesquisa, né, que são dados que conseguem ser preservados por anos e anos a fio, é uma outra questão importante de uma tecnologia sobre a qual a gente não tem uma regulação ainda muito clara. Então, todas essas questões são questões que vão impactar, né, a forma como a pesquisa envolvendo os seres humanos acontece. Atualmente a Declaração de Helsinki está sendo revisada, ela inclusive vai ser objeto de uma das mesas aqui do Congresso da Conferência de Bioética, né? Mas isso é um processo que não termina, ele sempre está em constante mutação em função do que vai se observando que acontece na sociedade, né? Isso mostra um pouco mais da importância de reunir nomes como o senhor, como grandes pensadores da bioética mundial, para estarem atentos a essas questões que a medicina enfrenta no dia a dia, né? Eu acho importante, assim, a gente pensar que, por um lado, existem os grandes pensadores, dentre os quais eu não me incluo. Eu acho que eu estou mais no outro time, né? Na medida em que eu fiquei por alguns anos seguidos na minha universidade coordenando o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, eu estou ali na prática, naquilo que está acontecendo no dia a dia. Então, a junção disso, que aquele que está ali na prática observa o que está acontecendo junto com o pensamento daqueles que são os teorizadores, os eticistas, né, é que eu acho que vai nos trazer para pontos em comum para serem devidamente divulgados e disseminados e aplicados de maneira a respeitar, né, o ser humano que estará eventualmente participando de uma pesquisa. Tá certo, doutor Miguel, muitíssimo obrigada por participar aqui conosco, compartilhar um pouco das suas visões aí sobre tantos assuntos interessantes. A gente te agradece muito sua participação. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Obrigado pela participação. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Conselho Federal de Medicina. Defendendo princípios, aperfeiçoando práticas.